Oi, oi. Eu acho muito legal como que trocar ideias assim livremente sobre um assunto pode ser tão proveitoso, tão gratificante. E foi justamente falando com uma amiga agora há pouco sobre leituras pessoais que eu percebi que eu nunca realmente tratei sobre isso no blog. Isso é uma questão tão grande é, entre assim tarólogos e entre pessoas que estudam tarô, especialmente quem está começando. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, dando algumas ideias sobre como a gente lida com isso. Pois bem, eu percebo que não é incomum existir frustração entre os tarólogos, entre os estudantes e praticantes de tarô com leituras pessoais. E eu percebo que, inclusive, muitas vezes essa frustração é uma das causas principais da gente acabar duvidando da eficácia das nossas leituras em geral e às vezes até mesmo do tarô em si. Porque a gente começa a perceber que as coisas são complicadas. Geralmente quem começa a estudar tarô perguntando para as coisas para si mesmo, e aí as pessoas começam a perceber, nossa, como isso é difícil, como isso é estranho, como é difícil associar as cartas e blá blá blá. Eu acho que também dessa dificuldade inicial de ler para si mesmo é que vem aquela velha crença de que as pessoas não devem ler as cartas para si mesmas, elas não devem usar as cartas para proveito próprio, coisa que eu acho assim um pouco contraprodutiva, para dizer o mínimo, porque na verdade ler para si mesmo é um exercício muito fértil e que pode oferecer muitas coisas, contanto que a gente saiba lidar com isso e saiba fazer as coisas com responsabilidade, duas coisas bastante importantes. Eu pessoalmente diria assim que as causas principais dos problemas com leituras pessoais podem ser apontadas em duas coisas. Primeiro de tudo, os nossos desejos, as nossas expectativas e a forma com que a gente lida com eles durante uma leitura. E segundo, o fato de a gente frequentemente considerar que leituras pessoais, leituras para si mesmo devem ser e devem funcionar e devem ter uma dinâmica, uma mecânica igual a leituras para outras pessoas, coisa que não é verdade mesmo. Pura e simplesmente porque uma leitura para outra pessoa é basicamente um diálogo, é basicamente uma conversa ali. Você está conversando com as suas cartas, você está conversando com a pessoa, você está interpretando para a pessoa, e o simples fato de você ter que vocalizar o que você está lendo e pôr em palavras te obriga a organizar aquilo. Então isso em si te faz meio que assim nutrir uma certa imparcialidade quando você vai falar a resposta das cartas e ler as cartas para outra pessoa. Você tem que pensar sobre como ela vai receber aquilo. Então é uma coisa bem mais objetiva do que quando você está lendo para si mesmo, onde você basicamente está lidando com as suas ideias, com os seus pensamentos. É uma coisa muito introspectiva, muito subjetiva. Então a leitura para si mesmo ela é um diálogo interno, e um diálogo interno ele é bem mais tendencioso a várias coisas que estão dentro da gente, porque é aquele ambientezinho fechadinho. É justamente aí que você deve se focar, e isso exige basicamente que você tenha paciência para quebrar essa bolha e para quebrar essa bolha da sua visão interior, introspectiva, e também disciplina para que você se mantenha nos trilhos desse processo. Então é isso, paciência e disciplina, assim, são as coisas que eu diria que para começar você deve ter quando você for pensar em jogar para si mesmo. Então assim, algumas ideias de como você fazer isso. Primeiro de tudo, a pergunta. A pergunta é sempre a chave da leitura de cartas, é o motivo para o qual você está perguntando. A não ser que você esteja fazendo uma leitura onde não haja perguntas, onde também não haja questões nem nada disso, uma leitura geral, o assunto que envolve a leitura de cartas, ele está embutido na pergunta que você vai fazer, tanto quanto o seu desejo, o que você espera, o que você quer. E numa leitura de cartas pessoal, a pergunta deve ser observada e considerada com mais cautela, porque você tem que ver o que você quer saber realmente. Procura tomar um tempinho para pensar o que você quer, o que você realmente deseja saber. Isso em si é bastante vantajoso, porque você acaba analisando a sua situação, dando uma olhada nos seus desejos, nas suas expectativas e sendo um pouco crítico a respeito. Então, antes mesmo de você tirar as cartas, você acaba tendo novos pontos de vista a respeito da sua questão e da sua situação. Outra coisa muito legal, escreva a sua pergunta, escreva num papelzinho e mantenha esse papelzinho junto com você enquanto você estiver lendo, para você não perder a sua pergunta de vista, para você não perder o que você quer saber. É legal também estabelecer prazos, estabelecer datas, tanto no passado quanto no futuro, para que você tenha assim, assim, quando você trace um plano objetivo de verificação para o oráculo, você forneça para o oráculo e para as cartas e para si mesmo um assim, campo de ação.
limitado. Esse tipo de limitação eu acho bastante legal e foi uma coisa que eu pessoalmente aprendi que deve ser estabelecido especialmente quando você está perguntando coisas para si mesmo. Outra coisa, fuja do senso comum, daquelas primeiras impressões que você tem as cartas. Então você faz a pergunta e você abre as cartas e aí você vê aquela carta e você fala, ah não, sim, entendeu? Procura dar às cartas a oportunidade delas se mostrarem diferentes para você quando você está lendo para si mesmo. Procura não projetar os seus pontos de vista nas próprias cartas e na própria leitura através dessa coisa de você ter ideias rápidas sobre o que as cartas querem dizer e reações assim de sobressalto, entendeu? Sempre anota o que você está vendo a resposta e vê depois, dá mais uma olhadinha mais tarde, depois que você estiver com outra mentalidade, com outra cabeça, na mesma situação. É por isso, inclusive, que eu acho que é legal você fazer leituras mais assim abrangentes para suas questões. Eu diria que, a primeiro momento, é legal evitar tanto fazer perguntinhas pequenininhas e jogadinhas pequenininhas para suas respostas, porque aí você acaba setorizando demais a sua situação e a questão, encontrando vários detalhes, e isso é mais brecha para você cair na tendenciosidade de projetar os seus desejos, blá blá blá. Então procura fazer uma leitura grande, abrangente, e que aborde ao mesmo tempo vários aspectos da questão. E como você não tem assim o compromisso de dar a resposta na hora, porque é uma coisa pessoal e você está com você o tempo inteiro, você vai ter tempo de considerar as várias cartas, as relações entre elas e tal, e estabelecer assim uma relação mais lenta e que cresça mais devagar na sua leitura. Isso, então, respinga numa outra questão e que também é bastante recorrente quando a gente está jogando para si mesmo e quando a gente joga cartas. Perguntar várias vezes sobre a mesma coisa. Fazer várias vezes a mesma pergunta para as cartas até que a gente, inclusive, ache a resposta que a gente quer. Eu acho isso muito comum, assim, muito comum. E quanto ao que eu tenho a dizer, isso é o seguinte, um amigo meu uma vez falou uma coisa que eu achei super legal e que ele falou: vale mais, é melhor você olhar 1000 vezes para uma mesma jogada do que fazer 1000 vezes a mesma pergunta para o tarô com jogadas diferentes. Então, isso é que é legal em você anotar a sua pergunta, a sua questão e fazer uma jogada abrangente. Você vai olhar 1000 vezes para aquela jogada ali, você vai olhar várias vezes para ela e encontrar outras respostas. Em vez de você ficar sempre tirando novas cartas para você tentar encontrar a resposta que você quer. O que eu vejo que muitas pessoas fazem também é ficar perguntando de tempos em tempos a mesma coisa, pra ver se melhora ou pra ver se muda. E assim, isso na verdade é só mentir pra si mesmo, eu acho. Só brincar consigo mesmo, só brincar com o tarô. E assim, a gente acaba nunca saindo do lugar com isso, e isso acaba respingando na nossa leitura para outras pessoas também. Então é uma relação saudável, na verdade, que a gente tem que desenvolver com a nossa própria ferramenta de trabalho e de estudo. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer. É um processo mais lento e você vai ter que ter mais paciência, mas ele é bem, eu acredito, mais fértil e mais proveitoso, porque você vai ter um contato mais extenso com o seu tarô, você vai ter tempo de ver coisas nas cartas que você não veria normalmente nenhuma leitura com outra pessoa. Você vai fazer também um trabalho interno legal consigo mesmo. E assim, mesmo que você seja daquelas pessoas mais aceleradas, que nem eu sou, que assim querem respostas rápido e tal, é legal você se dar a oportunidade de ver a sua questão de outra forma. E o que eu tenho pra dizer, por fim, é que é isso, gente. Não espere que uma leitura de cartas pra si mesmo seja igual a uma leitura de cartas pra outra pessoa, seja tão fácil, tu flua tão bem, porque não vai ser. Você tá falando consigo mesmo ali. Então é isso que eu tenho pra dizer. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão ou ideias ou quiser conversar mais sobre isso, é só falar comigo. Eu adoro falar sobre tarô e sobre todas essas questões. Agradeço pra todo mundo que assistiu. Meu nome é Leonardo Dias, esse foi mais um vídeo pro meu blog Descobrindo o Tarô. Tchau, tchau!